E hoje aqui no Loop Infinito é dia de mais um notebook gamer. Eu tenho aqui na bancada o Aorus 15P da Gigabyte, que é uma máquina aí para quem busca desempenho para jogos ou para produtividade com uma GPU dedicada, que é a GeForce RTX 3060, em combinação com um Core i7 de 11ª geração. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre todos os detalhes desse produto e a gente vai ver também do que ele é capaz. Roda a vinheta e vamos nessa! O Aorus 15P, como o nome já sugere, tem uma tela de 15.6 polegadas com uma taxa de atualização de 240 Hz. Esse é um dos diferenciais desse notebook que hoje está à venda aqui no Brasil, custando em torno de R$12 mil. O que é um valor um pouco complicado, porque ele tem algumas peculiaridades no design, mas em termos de desempenho não deixou nada a desejar durante os nossos testes. A gente vem usando essa máquina aqui há alguns meses e é importante deixar claro também que a Gigabyte, em parceria com a NVIDIA, cederam essa máquina aqui para o Loop Infinito. Então, esse produto aqui hoje, ele é nosso e eu estou trazendo essa análise, contando um pouco aí da nossa experiência. Essa máquina aqui, inclusive, ó, tá boa de guerra já. Foi com a gente lá para Londres na cobertura dos iPhones 14. A gente tem usado aqui no Loop para trabalhar, para editar e agora ela vai ser usada também na criação de videografismos com a GPU dedicada, né, a GeForce RTX 3060. Eu já vou comentar um pouquinho sobre o desempenho, vou trazer alguns benchmarks também, mas antes, vamos começar pelo tradicional, que é o design desse notebook, né? Então, deixa eu fechar ele aqui, vamos falar um pouquinho sobre o material, né? E ele tem uma construção toda de plástico, né? Tanto a tampa aqui como a parte de baixo, essa estrutura é tudo de plástico. O destaque que a gente tem aqui é uma grande abertura, ó, bem considerável para a dissipação de calor. Na verdade, é uma das maiores que eu já vi, né, na traseira aqui de um notebook. E a gente até consegue enxergar um pouquinho do que nós temos aqui embaixo, tá? Tem uma poeirinha aqui, mas peraí que eu já resolvo isso. Soprador do AliExpress, link onde? Na descrição. Agora sim, como eu dizia, ó, dá até pra gente já ter um spoiler aí dos componentes internos aqui nessa malha, né, nesse filtro anti-poeira. Mas daqui a pouco eu abro ele para mostrar aí as opções de upgrade também. E um detalhe aqui na tampa é o logo Aorus, que é retroiluminado, ele acende quando a tela está acesa. Aquele truque de recorte que aproveita a retroiluminação da tela LCD, ó, para gerar um efeito de luz ali atrás. Então, legal esse detalhe estético. E com relação à construção dele, apesar dele ser de plástico, ele traz uma sensação de um produto bem sólido, bem firme, você não sente que é um produto frágil. A gente tem esse acabamento que é cheio de curvas, né? As furações aqui para ventilação nas laterais e também aqui na parte traseira, né? Então, tanto aqui na frente como aqui do lado, a gente tem aí passagens de ar e aí embaixo, ali atrás também, vocês viram que tem um espaço considerável na base do produto. E durante os testes ele não superaqueceu em nenhum momento, a gente não sentiu o desempenho cair por conta da ventilação, do resfriamento. Então, nesse quesito aí, tudo bem. Seguindo aí com a nossa análise aqui do design, vamos falar sobre as conectividades, começando aqui pelo lado esquerdo do notebook. Nós temos aí, ó, porta HDMI, uma porta DisplayPort que usa o conector antigo DisplayPort 2, que é aquele quadradinho, como vocês estão vendo aqui, que na verdade eu estranhei isso, né? Uma máquina que é desse ano, de 2022, vir com um DisplayPort antigo, achei estranho, né? A maioria das máquinas mais atuais usam um conector USB tipo C para o protocolo DisplayPort para tirar o sinal de vídeo, mas aqui nós temos o antigo, mas de qualquer forma, duas saídas de vídeo para você ter aí até 2 monitores a mais trabalhando com esse notebook. Conector P2 unificado para microfones e fones de ouvido e o RJ45 para rede, suportando aí velocidade de 1 gigabit. Do outro lado aqui da máquina, nós temos o conector de força para a alimentação, um leitor de cartão SD no tamanho tradicional, não é micro, isso eu achei legal, e a gente tem também um conector USB tipo C que também é Thunderbolt 4, aí chegando até 40 GB de banda no Thunderbolt 4, no USB ele fica em 3.2 Gen 2 até 20 GB de banda. E por fim, duas portas USB tipo A, 3.2 Gen 1 com 5 GB de banda. E agora, continuando o nosso papo sobre o design desse notebook, vamos abrir a tampa e falar um pouquinho aí sobre a tela, teclado e touchpad aqui na parte
parte de dentro dele. Então tela 15.6 polegadas, resolução Full HD com 240 Hz de refresh rate. É uma tela com tecnologia LCD convencional que durante os meus testes me agradou, achei que ela tem um bom ângulo de visão. Não é uma tela OLED, obviamente, mas é uma tela que cumpre a função e traz uma taxa de atualização bem alta, né? 240 Hz. Ou seja, quando você jogar nessa máquina, nessa configuração, um jogo mais competitivo, então tá jogando, sei lá, um CSGO, um Valorant da vida, você vai conseguir extrair essa taxa de atualização mais alta, né? Pelo menos mais de 100 quadros por segundo você consegue aí nesses jogos, rodando em Full HD. Então é uma tela que tem uma taxa de atualização mais alta que você pode aproveitar quando a gente fala aí de jogos competitivos. O design, porém, me preocupa um pouquinho, né? Sempre que a gente tem essas duas dobradiças mais afastadas, não dá muita firmeza quando a gente está posicionando aqui, mas eu não cheguei a ter nenhum problema com essa máquina, olha que a gente viajou com ela para lá e para cá, então é isso, é só um detalhe aí com relação ao design. Agora, o que não é um detalhe e é o grande ponto negativo desse produto, é algo que para mim já inviabiliza a compra, é o teclado. O teclado não é ruim, mas ele tem algumas peculiaridades, como eu já comentei, que essa máquina tem umas peculiaridades que eu não posso deixar de citar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o teclado e vocês sabem que eu sou chatão do teclado e essa máquina acabou sendo um prato cheio para mim. Observem bem esse teclado, que aliás está com um efeito RGB aqui, ó, deixa eu fazer uma sombrinha aqui, ó lá. Iluminação RGB, a iluminação RGB não decepciona. Individual, por tecla, tem várias configurações de efeitos, isso é legal. Mas observem alguns detalhes aí, ó, nesse teclado, em especial, nós temos aqui, ó, do lado do 1. E que tecla é essa aqui entre o C cedilha e o tio? Ué, e a interrogação tá aqui em cima. Pois é, esse é um teclado que não é ABNT2 e também não é Estados Unidos Internacional. Sempre tem uma treta, eu prefiro o ABNT2, não sei nem falar. Prefiro os Estados Unidos Internacional. Aqui não, a Gigabyte lançou no Brasil, tem selo Anatel essa máquina, um teclado que traz um layout que, se eu não me engano, é português de Portugal. E aí é complicado. Mas um ponto positivo, porém, é que nós temos aqui um teclado numérico full, só que para esse teclado numérico existir, as teclas elas são menores do que o convencional. E olhando assim, não parece, sabe? Quando a gente olha de longe, não gera nenhum incômodo o tamanho das teclas. Isso porque o espaço entre as teclas, ó que louco, o espaço entre as teclas é o mesmo que um teclado full normal. Porém, o tamanho delas é um pouco menor. Eu diria que é 85 a 90% o tamanho de uma tecla convencional. Ou seja, esse teclado ele é mais compacto. E aí, na hora que você começa a digitar ou jogar, né, a primeira experiência, você erra algumas teclas, em especial mais aqui para o meio do teclado. Claro que não é difícil se acostumar com as teclas menores, mas rola uma certa curva de aprendizagem. Eu soltei vários ults errados quando eu comecei a jogar nesse notebook para testar, mas depois eu me acostumei também. A mesma coisa na hora da digitação. E por conta desse layout diferente aqui do teclado, a posição de muitas teclas está bem distante do que a gente está acostumado, tanto no ABNT2 como nos Estados Unidos Internacional, que esses dois layouts eles são muito parecidos. Agora, aqui não, né? Interrogação vem parar aqui em cima, o tio vem parar aqui do lado do C cedilha e por aí vai. Então, assim, não que isso seja o fim do mundo. Se você acha essa máquina numa promoção, está pensando em comprar, ou se você vai usar ela como um desktop, porque ela traz potência para você colocar na mesa, ligar o monitor, teclado e mouse, aí não tem problema. Você também dá para se acostumar. Mas quando a gente tem outras máquinas nessa faixa de preço, ou até mesmo mais baratas, com a mesma configuração, fica difícil, esse teclado pesa muito. Mas seguindo então, a gente tem esse ponto negativo, o touchpad ele é ok, ele não traz botões dedicados, mas tem um tamanho legal e não me incomodou, não atrapalhou aí durante o uso. E nós temos por fim um detalhezinho aqui que é a webcam. Nós temos a câmera integrada aqui que já vem com uma travinha para você fechar, então para quem gosta de privacidade, quer deixar a câmera fechadinha, ela fica aqui e já está fechadinha. Aí tem aquela história, né? Ela fica aqui, beleza, a tela fica mais bonita aqui em cima, não tem borda, só que quando você estiver numa chamada e tiver que digitar alguma coisa, o pessoal vai ver só os seus dedos. Vamos lá. Então olha só, esse é um teste da câmera integrada e percebam como eu estou olhando muito para lá da câmera. Isso por quê? Porque eu estou olhando para a tela e a câmera está aqui embaixo, ó. Ela está aqui no teclado. Então é claro, a qualidade é aquela coisa, né? Uma qualidade ali de câmera de notebook Windows, né? Não tem nenhuma surpresa aqui, é mais uma câmera de referência, uma câmera com definição 720p.
E é isso, né? O louco é que se eu ajustar aqui, ó, não afeta a câmera, pelo menos, né? Então, pelo menos eu sempre... Uma vantagem nesse design de câmera, ela tá sempre no mesmo enquadramento, aí, em cima da mesa. Mas é complicado, ó. Deixa eu digitar aqui o roteiro. Que agonia, velho. Vai ter uns bichos na tela. Pra mim isso não atrapalha. Eu fechei ela aqui, ela fica toda preta, ó, só pra mostrar que tá funcionando mesmo. É uma travinha física, não desabilita a câmera no hardware, né? Apenas fecha ela aí. Então, tá certo. E vamos então conhecer o design interno desse notebook. Nossa, tamanho da bateria, 99 watts-hora. Está aqui, ó, indicado, bonitona essa lapa de bateria, que inclusive, ó, 99 tá no limite do tamanho para você poder viajar de avião, né? Porque existe uma limitação, se eu não me engano, são 100 watts-hora, então 99 é praticamente o maior tamanho que você pode ter de bateria para poder viajar no avião com segurança, né? Não ser barrado. Então uma bateria generosa, a autonomia prometida é 8 horas. Nos meus testes foi um pouco menor disso, já conto para vocês. Então vamos lá, nós temos aqui um SSD, deixa eu ver qual é a marca desse SSD, tem um chicletinho térmico aqui nele, então aparentemente a gente tem um dissipador aqui na tampa, tem um papelzinho ali dissipador, e nós temos aqui um SSD, o quê? Solid State Technology Corporation. Kioxia, claro, boa e velha Kioxia. Então nós temos aqui um SSD de 500 GB e olha só que legal, nós temos um outro slot aqui para um outro SSD NVMe. Então você pode expandir a memória de uma forma muito simples, já vem um slot adicional ali embaixo. E por falar em memória, nesse modelo aqui nós temos 16 GB de memória RAM DDR4 e nós temos dois módulos instalados aqui, ó, cada um deles de 8 GB. São memórias da ADATA com um fácil acesso caso você queira fazer um upgrade. De repente, ó, você comprou uma memória Kingston Fury DDR4 aqui para notebook, você pode fazer nesse caso aqui um upgrade, é colocar dois módulos de 16 ou de 32 GB para acrescentar aí na memória RAM. O que mais que a gente pode observar? Bom, a bateria gigantesca é o que mais chama a atenção. Dá para observar também os falantes desse notebook, então nós temos duas caixas de som estéreo, um desse lado aqui, o outro desse outro lado, que aí fazem aquele sistema de bater o som na superfície e rebater para você. São dois falantes de 2 watts cada um, a potência, e eu acho que só faltou comentar aqui da solução térmica, né? Então, nenhum segredo, nós temos aí dois coolers, essencialmente, né? Dois fãs, um de cada lado aqui, com os heat pipes, né? Os dutos de cobre que transferem o calor tanto da CPU quanto da GPU. Da GPU, eu inventei um novo aqui agora. Vocês já ouviram falar na GPU? Tanto da CPU quanto da GPU. Um deles é dedicado, sai aqui para cada lado, e os outros dois são compartilhados com um sistema que puxa o ar de baixo, então aí que entra a eficiência dessa tampa toda transparente aqui embaixo, né, passando o ar, e aí solta o ar para o lado e também aqui na parte traseira do notebook, dois heat pipes aqui atrás e um que contorna aqui e vem para a lateral. Então uma solução térmica aí bem legal, e é isso, né? Essa é a tampa traseira, muito fácil de abrir esse notebook e, ó, gostei, hein? Tem um negocinho escondido aqui, ó. É o chip do Wi-Fi. Vou colocar de volta aqui esse dissipador do SSD e vamos fechar. E chegou a hora de falar sobre as especificações técnicas e também sobre o desempenho dessa máquina. Especificações, como eu já comentei, ele traz uma CPU, um i7 de 11ª geração. É o modelo 11800H, muito comum aí em máquinas gamer que foram lançadas neste ano. Uma CPU octa-core que traz 8 núcleos com 16 threads, rodando num clock base de 2.3 GHz, mas que pode chegar durante o turbo a 4.6 GHz. Tá certo que é uma CPU de 11ª geração e nós já temos a 12ª geração também, então se você está pensando em comprar um notebook gamer, vale a pena considerar isso também. Não que essa seja ruim, é uma excelente CPU, traz um ótimo desempenho e tudo que nós testamos nessa máquina rodou numa boa, que foi principalmente edição de vídeos em 4K e também lives, transmissão de vídeos. Essa CPU, ó, tirou de letra, e os jogos também, já vou falar um pouquinho sobre isso. A memória RAM que nós temos aqui nessa máquina, né, com esse chipset Intel HM570 Express. A gente tem aqui memórias DDR4, 3200 MHz,
o SSD NVMe, como eu já mostrei, aquele da Kioxia de 512 GB nesse modelo, Intel Wi-Fi 6AX200, então não é o Wi-Fi 6E, apenas o Wi-Fi 6, a GPU integrada ao HD Graphics e a GeForce RTX 3060, versão de laptop, com 6 GB de memória dedicada. Essas são as especificações técnicas desse notebook e aí nós chegamos no ponto do desempenho, o que dá para fazer, o que dá para jogar. Vamos falar um pouquinho sobre os benchmarks. E tá aí alguns benchmarks que eu rodei nesse notebook e também em comparação com outras máquinas que nós testamos já aqui no canal, como o Alienware, que traz a mesma configuração de CPU e GPU, e também o Legion 5i, que aí já traz um i7 de 12ª geração. Então tá aí a diferença na pontuação para a gente ter uma ideia de quanto muda o desempenho, né, da 11ª para a 12ª geração de i7 de notebooks. Agora, durante esses testes, a temperatura máxima que a gente registrou nessa máquina foi de 91 graus, então esse foi o pico, o que mostra que essa solução térmica que a Gigabyte colocou nesse notebook está muito legal e bem eficiente. Em comparação, o Dell, o Alienware, que tem a mesma CPU e a mesma GPU, chegou nos 100 graus durante os benchmarks e até começou a rolar ali um thermal throttling. Então esse também é um outro ponto positivo dessa máquina. Também, né, uma das primeiras coisas que eu vi quando eu vi essa abertura gigantesca aqui na parte traseira, eu falei, não, isso aí, né, o negócio tá bom. E não decepcionou. Agora vamos falar um pouquinho sobre o desempenho nos jogos. E quando a gente fala de jogos em 1080p, você vai jogar em Full HD? Vixe, vai de boa, joga tudo aí. Você pode até jogar a configuração no máximo e a gente vai ter resultados legais. Então, por exemplo, no benchmark do Shadow of the Tomb Raider, nós tivemos aí uma média de quadros por segundo acima de 90 FPS. Isso com tudo no talo. Você pode reduzir um pouquinho as configurações gráficas se você quiser, para conseguir aproveitar mais a taxa de atualização, né, dessa tela que chega até 240 Hz. No Red Dead Redemption, a gente também viu um resultado aí de uma média acima de 60 quadros por segundo. E aí, quando a gente fala de jogos competitivos, a taxa de quadros por segundo vai lá para cima, passa de 100 FPS com tranquilidade, e aí a tela brilha literalmente e a gente consegue aproveitar esse refresh rate. E uma outra coisa é que, né, com essa GeForce RTX 3060 a gente também tem acesso às tecnologias da NVIDIA, da série 30, como por exemplo o Ray Tracing, se você quiser jogar alguns jogos com Ray Tracing, mas é claro, o desempenho cai um pouco, e aí que entra o DLSS, o Deep Learning Super Sampling, para você fazer um escalonamento com inteligência artificial e recuperar esses quadros por segundo, ou até mesmo aumentar o desempenho aí num jogo mais competitivo, podendo chegar nos 240 Hz que essa tela oferece. Então é legal ter acesso a essas tecnologias no notebook. A gente não costuma falar muito, né, fala mais do desempenho, mas tendo uma GPU NVIDIA, né, uma GeForce RTX série 30, você tem aí também Ray Tracing de 2ª geração e o DLSS 2 disponível aí para melhorar o desempenho no seu jogo. Agora, a última coisa que faltou eu comentar aqui é sobre o desempenho da bateria, e eu rodei os testes do PC Mark nessa máquina aqui. Em um teste que simula tarefas de escritório, nós tivemos aí uma autonomia de 3 horas. Em reprodução de vídeo contínua, com o brilho da tela em 50% e o volume também em 50%, 2 horas e 10 minutos. E no teste de jogos, 1 hora e meia, o que é meio que o padrãozão que eu sempre falo, né? Notebook gamer, dá 1 hora e meia de jogo, ou de render de vídeo, né, que também usa a CPU e a GPU ali no talo, você vai ter mais ou menos essa autonomia. Agora, eu achei bem ruim a autonomia de vídeo, especialmente, porque vídeo é a tarefa mais básica aí, e a gente teve só 2 horas e 10 minutos, quando a Gigabyte promete 8 horas, né? Então, aqui deixou a desejar. Geralmente uma máquina dessas eu espero pelo menos 5 horas de autonomia de uso leve, mas aqui não foi o caso. O máximo que a gente conseguiu foi 3 horas de autonomia de bateria. E o consumo dele, ó, o carregador, é um carregador aqui, ó, deixa eu puxar ele aqui, tá aqui embaixo, de 230 watts. Não é um carregador grande, como vocês estão vendo aqui, ó. É um Chicanery. Não, Chicane. Chicanery é do Chuck, né? What a sick joke! Então é o Chicane de 230 watts. É isso que eu tinha para dizer aí sobre essa máquina. Veredito, conclusão. Olha, eu gostei desse notebook, é legal conhecer pela primeira vez aqui uma máquina da Gigabyte. Gostei da tela, a experiência de som, lá essas coisas também, né? O som dele é ok, a experiência de jogos é excelente, é imersiva, então você começa a jogar, você... nada te atrapalha, nada no notebook te atrapalha. O teclado demora um pouquinho para você se acostumar, mas se você for comprar a máquina
para trabalhar também e vai digitar muito texto, aí esse teclado ele compromete um pouco aí a decisão, na minha opinião. Então tudo depende, é claro, do preço que você encontrar. E com uma máquina que custa 12 mil reais, sendo que tem alternativas sem esse problema, custando mais barato, é meio complicado, mas vai que você pega uma promoção. Vou deixar o link na descrição aqui de qualquer jeito. No geral, gostei bastante de conhecer a máquina e agradeço aí ao Gigabyte por ter nos cedido esse produto para ajudar aqui no nosso trabalho aqui no canal. Essa máquina agora vai para o nosso videografista, que vai trabalhar muito aí nas vinhetas e nos thumbnails usando After Effects e Photoshop, e nessa hora do After especialmente vai fazer uma diferença ter aí a GPU dedicada, a GeForce RTX 3060, na hora de exportar tudo ó, com NVENC, ó, uma maravilha. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise de notebook gamer aqui no canal. Fiquem ligados porque tem mais notebooks aqui só esperando para sair da caixa, vir para a bancada testar e trazer o conteúdo para vocês. E como eu comentei, o link dessa máquina tá aí na descrição. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, clica no gostei, comenta aí o que você achou e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!